Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, sou psicóloga clínica e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre depressão infantil e adolescentes, ok? Atendendo a pedidos. Bom, para embasar esse tema de hoje, né, eu trouxe aqui o DSM-5, o Manual dos Transtornos Mentais. Por que que eu trouxe ele? Porque ele faz a mesma linguagem em outros países também, né? Da mesma forma que eu falo de depressão aqui no Brasil, eu posso falar lá nos Estados Unidos sobre os mesmos critérios, né? Qualquer profissional que possa avaliar lá nos Estados Unidos também vai ter a mesma linguagem. E isso nos aproxima muito, né, diante dos diagnósticos, ok? Bom, então para falar um pouquinho com vocês antes, né, antes de definir a depressão, os sinais e sintomas, é muito importante lembrar que no Brasil, muito antes da pandemia, o Brasil era considerado o quinto maior, né, em transtorno de humor, da depressão, tá? E o primeiro em transtornos de ansiedade. Isso significa, se a gente pensar em estudos de agora, né, pós-pandemia, né, ainda no momento da pandemia que nós estamos vivendo, certamente esses dados aí estão alarmados, né, gente? Então, por isso, a importância da gente vir falar aqui sobre um assunto tão importante, tão essencial nos dias de hoje. Por que até nos dias de hoje? Porque a gente sempre viu a infância como algo assim: a infância deve ser bela, a infância deve ser linda, a infância é o momento de brincar. Sim, a infância é o momento de tudo isso, mas a gente sabe, através dos dados que nos mostram, que tem muitas crianças e adolescentes em sofrimento, tá? E por essa razão, mais uma vez, eu chamo a atenção aí para falar sobre esse tema, porque realmente não é tão lindo como a gente observa aí no dia a dia de nossas crianças, de nossos adolescentes, tá? É claro, gente, que eu não vim aqui falar sobre apenas a patologia, a gravidade da coisa, tá? De uma depressão. Mas a gente precisa sim mostrar que existem crianças, existem adolescentes em sofrimento, né? E que aquilo que a gente foi assim, a gente cresceu ouvindo, né? Que é frescura e tudo mais que a gente sempre ouviu, a gente precisa colocar isso por terra, porque a gente sabe que tem muito sofrimento envolvido. E é por essa razão que a gente vai falar um pouquinho agora, ok? Bom, a prevalência maior, né, na adolescência as meninas, a gente sabe através dos estudos que são, né, tem os níveis estatísticos mais altos para desenvolver a depressão. Então, em torno aí dos 12 aos 15 anos, as meninas, né, elas têm aí uma tendência maior a desenvolver a depressão, tá? E aí, alguns sinais importantes que a gente precisa investigar para que a gente possa observar. É claro que ninguém tá aqui, gente, para dar diagnóstico, né? Eu acho que nada dispensa uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, mesmo porque se fosse tão simples assim, a gente só abriria os manuais, né? Ou abriria lá, digitaria o senhor Google e já seria tão fácil dar um diagnóstico, não é mesmo? Mas não é tão simples assim, tá? É por isso que a gente existe profissionais, né, capacitados para esse tipo de condução aí, para esse tipo de avaliação, ok? Então, assim, não caio na tentativa, né, no erro de repente tentar fazer algo, fazer um tratamento de acordo com o que a gente vê nas redes sociais, no Google, por exemplo, que a gente vai correr um forte risco de estar levando as nossas crianças, os nossos adolescentes ao sofrimento, tá? Então vamos lá. Primeiro, né, que eu vou olhar minha colinha aqui para ficar bem específica, para que a gente não fuja muito da situação. Então por isso que eu deixei aqui minha colinha, meu livro do lado, né? Primeiro que a gente precisa entender que 5 ou mais dos seguintes sintomas estiverem presentes durante o mesmo período de 2 semanas. Ou seja, gente, antigamente, né, no antigo DSM, era um tempo maior. Hoje a gente sabe que para ser diagnosticado e para ter já sinais de depressão, 2 semanas apenas para depressão, ok? A gente já pode entender
desde que esteja humor, né, esteja presente o humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer em alguma atividade, tá? Que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Então, assim, 5 ou mais critérios que eu vou listar agora abaixo para vocês. Então, o primeiro critério, humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Ou seja, gente, não é aquele humor que a gente não tá muito legal de vez em quando, né? Não, é por 2 semanas, na maior parte do dia, tá? E quase todos os dias, tá? Então é importante a gente se atentar à frequência, à intensidade desse mau humor, tá? Então, assim, a pessoa, principalmente o adolescente, né? Porque o adolescente, ele consegue se expressar melhor. Na criança, às vezes é um pouco mais difícil essa expressão desse sentimento, tá? Mas principalmente no adolescente, no adulto, ele se sente mais triste, vazio, sem esperança, tá? E essa observação, muitas vezes, é feita pelas próprias pessoas que estão em sua volta, ok? Então, em alguns momentos pode parecer choroso, uma criança, um adolescente que parece estar assim um pouco triste, um pouco choroso, mas não necessariamente o choro, tá? E muito importante notar, tá? E observar que em crianças, principalmente, não necessariamente esse humor pode estar deprimido. Muitas vezes a irritabilidade, tá? Ela vai ser o fator que determina aí uma depressão, tá? Então isso tudo em constância, em frequência e nesses aspectos que eu tô avaliando aqui para vocês, que eu estou falando, tá? Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias, tá? Ou seja, gente, aquela criança ou aquele adolescente que tinha um prazer, né? De repente eu tinha um prazer em jogar bola, eu tinha um prazer em realizar determinada tarefa, tá? E a pessoa perde essa vontade, né? Perde o interesse na maior parte do dia, tá? Também é um indício. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, tá? Então a gente pode observar aí crianças e adolescentes tanto ganhando como perdendo peso. Também é algo que a gente precisa ficar atento também, né? Insônia ou hipersônia quase todos os dias, tá? Então, gente, fiquem atentos aí, né? Muito sono, falta de sono, não consegue dormir, isso também a gente precisa entrar aí no alerta. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, tá? Então, as pessoas observam essa criança muito agitada. É claro que depois, eu não vou entrar aqui em comorbidades como o TDAH. Muitas crianças e adolescentes que têm essa comorbidade, ou seja, associa a depressão até um TDAH, elas podem também apresentar essa agitação, tá? Por isso que é muito importante ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, ou para um psicólogo, ou para um médico psiquiatra, um neuro. Por quê? Porque vai demandar um pouco mais, né, de esforço, de um olhar clínico desse profissional, ok? Senão a gente vai olhar aqui e vai rotular muitas pessoas inadequadamente, ok? E não é esse o objetivo desse meu papo de hoje, ok? Então, assim, ó, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, tá? Então, assim, aquela falta de interesse, falta de vontade, né? E você via que essa criança, esse adolescente, ele tinha esse interesse antes, tá? Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Então é aquela pessoa, né, que tá sempre com aquele sentimento de que ele não vale nada, ele não tem esperança de futuro, ele não pensa no futuro, não vê o futuro como algo positivo. A sua autoimagem também é negativa, né, tanto de si mesmo, como às vezes avaliando o mundo ou se comparando com outras pessoas, ok? Pensamentos recorrentes de morte, né? Ou somente medo de morrer, tá? Então aqui são casos que tem a ideação suicida, quando é aqueles adolescentes principalmente que tem aí, ou já tentaram, tiveram alguma tentativa, ou já tiveram desejos ou pensamentos sobre morte, que aí é um caso mais grave,
tá? Mas vale a pena a gente também falar a respeito, porque também é um dado que acontece, né? Principalmente com os adolescentes. Isso significa que não acontece com crianças? Não, isso não significa que não aconteça com as crianças. Existem também, né? Embora com uma menor frequência, tá? O menor número de crianças, mas existem também. Só que o foco maior é na adolescência, ok? Então, pessoal, se a gente pensar que esses sintomas, principalmente, né, eles trazem prejuízos sociais, né? Imagina que aquela criança ou aquele adolescente que já tem um retraimento social, né, uma timidez, ele não consegue colocar isso para fora, o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando, ele não consegue falar isso nem para alguém, para um adulto da própria família, como também não consegue se abrir com alguém, por exemplo, né, um amigo pessoal. Então isso vai agravando. Por quê? Porque ele não consegue partilhar, né, esses sentimentos e não consegue pedir ajuda muitas vezes. Então é importante a gente prestar atenção. Muitos adolescentes, muitas crianças também, elas têm a raiva, né, a irritabilidade, né, como fator aí principal, tá, da depressão, em detrimento desse humor deprimido. Então, nem todas as crianças, né, precisam estar tristes para estarem deprimidas, tá? Então, por isso que a gente precisa avaliar mais de perto também, tá? Como eu disse para vocês, né, essas crianças, esses adolescentes, eles têm uma perspectiva mais pessimista do mundo, né? Então, se a gente começa a perceber, olhar para essa criança, o dia a dia dela, ou fazer alguns questionamentos, né? Ela vai se ver como inadequada, como feia, como feio, como não, assim, correto para aquela situação, eu não vou conseguir, né? Não vou conquistar aquilo. Então, a gente precisa entender que são o quê? São erros de pensamentos, né, que a gente fala na terapia cognitiva, né, são erros de pensamentos. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ser bom em tudo, tá? Então a gente vai ter que olhar para essa criança, esse adolescente, pensando numa perspectiva, né, e mostrando que a vida realmente a gente não vai ter tudo que a gente gosta, não vou ser tudo que eu quero. Às vezes a gente vai ter nesse processo algumas dificuldades, né? Algumas eu não vou conseguir realmente realizar. E às vezes essas crianças, elas têm uma ideia de fracasso muito grande, tá? Então, uma coisa que elas deixam de ser, né? Elas deixam de conquistar, ou elas, sei lá, elas vão mal numa prova, elas generalizam e acham que elas são horríveis, que elas são burras, né? Elas se veem muitas vezes burras, inadequadas. Então isso também é um pensamento distorcido, né? Porque é aquilo que eu disse, a gente não vai conseguir ter esse ideal, ser perfeito, porque nem é da nossa capacidade humana, ok? Tem dificuldades muitas vezes acadêmicas, porque o desempenho escolar está muito ligado também a essa questão da motivação da criança, tá? E desse adolescente. Então, às vezes era um adolescente que ia bem, de repente começa a cair o desempenho, tá? A baixa autoestima, como eu disse, né? Baixa atenção e concentração, por isso que às vezes acaba tendo comorbidade com TDAH, né? E isso acontece também, né? Afastamento de pessoas que essa criança ou esse adolescente tinha vontade, tinha, né, interesse. Então, assim, eu gostava de brincar de determinado brinquedo ou com determinadas pessoas, de repente eu quero ficar mais sozinho. Então, é importante que a gente olhe para isso também, tá? E o que é importante também a gente levar em consideração, né, gente? Verificar nesse momento como eu, como pai, como mãe, como cuidador dessa criança ou desse adolescente, estou vendo, tá? Esse perfil, como eu estou observando esse meu filho. Ele mudou, né? Ela mudou? Desde quando? Isso é muito importante, né? É claro que o fator pandemia aumenta, né, as possibilidades, as chances aí de um desenvolvimento de depressão, né? Principalmente, gente, porque um dos fatores de proteção para não ter depressão é ter amigos. E as amizades hoje, como a gente vê, né, teve que ser reduzida, teve que ser online.
tudo de acordo aí com essas dificuldades aí desse isolamento social. Mas a gente precisa encontrar recursos para que esse adolescente se aproxime, né, desses amigos de alguma forma. Se é uma criança, um adolescente mais retraído, cabe a nós, né, tentarmos aí uma aproximação de alguma forma, tanto dessa criança, falar, eu estou aqui, né, ver os interesses que ele tem, para que ele saia desse quarto, principalmente, porque muitas vezes ele se vê assim, eu não quero me abrir, né, e principalmente se eu tenho uma crença dentro da minha casa, que, por exemplo, chorar é errado, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma crença dentro da minha casa que chorar é errado, ou menino não chora, ou, né, menina tem que fazer determinada coisa, menino tem que fazer determinada função, tá? Uma crença muito forte, e aí ele sabe que, por exemplo, na hora que ele tá chorando e alguém da família dele fala, para de chorar, menino não chora, tá? Logo vem o pensamento pessimista, né? E que leva ele a validar aquilo. Bom, então eu devo ser burro mesmo, eu devo estar inadequado mesmo, eu estou totalmente errado, porque se eu choro, né, se as pessoas que me amam, que é da minha família, falam que eu estou errado, então eu devo estar errado, eu devo ser errado, tá? E isso potencializa ainda mais, né, os fatores aí de depressão, vai aumentando aí as chances da criança internalizando isso como negativamente. Então a gente tem que deixar um ponto bem claro, né? As emoções, não existem emoções ruins ou boas, tá? É claro que a gente sabe que há uma tendência das emoções, alegria, né? Ser uma emoção mais positiva. E a tristeza, o medo, a raiva, a gente usar como uma emoção um pouco mais negativa, tá? Só que cada um tem uma função de importância. Então, se uma criança, um adolescente chora, ou se ele busca uma ajuda e você interrompe, né, essa ajuda, tá? Isso vai aumentando as chances. Então, assim, aproxime do seu filho, né? Eu tô percebendo isso. Você quer uma ajuda, filho? Pode chorar, pode desabafar comigo. Olha, filha, fale com a mamãe, fale com o seu pai, né? Eu tô aqui, eu também já senti o mesmo que você já sentiu. Eu sei que tá sendo difícil pra você. Eu sei que tá sendo difícil, assim como pra mim também tá sendo difícil, né? A gente ficar nesse isolamento. Então, como que a gente pode fazer pra se ajudar, sabe? Então, isso vai ajudando, né, a tirar essas crenças de que você não pode chorar, de que você não pode sentir determinada emoção, tá? Segundo ponto também, né, gente? Se é um caso grave, que a gente já percebe que tem aí um grau de pensamento, de ideação suicida, a gente tem que tirar todos os objetos, remédios, tudo o que está ao alcance para que não corra riscos, tá, gente? Então, assim, deixar bem assim isso, por quê? Porque às vezes a gente fala, ah, não, mas isso não vai acontecer, isso é frescura, né? Quem quer fazer alguma coisa, vai lá e faz. É engano, gente, isso é um mito muito sério de falar isso, tá? Então, assim, a gente não pode levar isso a sério, né? No sentido assim, não pode deixar de levar essas falas a sério, elas são sérias demais, tá? Então, a gente precisa tirar, né? Buscar uma ajuda imediatamente, tá? Para que a gente possa aí ensinar os adolescentes a ter um manejo melhor, né? Naquele momento de dificuldade, aquele momento de tristeza ou de irritabilidade, a gente oferecer outras alternativas que são mais adaptáveis do que a própria, né? Do que realmente ele querer executar esse sentimento aí, esse pensamento aí de tristeza e tomar conta de si, ok? Bom, outra coisa também que a gente precisa fazer, né, gente, é falar, sempre deixar disponível um adulto, né, de confiança, né? Por isso que às vezes nem sempre todo mundo da mesma casa tem as mesmas habilidades, né? De repente a mãe, ela é a figura que consegue se aproximar um pouco mais do filho, ou o pai. Então a gente precisa entender qual é a figura que consegue se aproximar para ter um diálogo, tá? Porque adolescente por si só, muitas vezes eles se veem trancados mesmo, né? Eles estão no mundinho deles.
muda muita coisa, tanto no físico como no corpo. Então eles tendem a ter uma vergonha, tendem a ficar mais retraídos. Então tudo isso pode confundir também com uma depressão, tá? Por isso que muitos aí, quando eu abro a caixinha, às vezes me pergunta, ou mesmo me pergunta pessoalmente, quando no atendimento, porque nem tudo é patologia, tá? Só que a gente também não pode deixar de mostrar que existe sim, né, os transtornos, e eles precisam ser olhados, tá? Então, assim, ter um retraimento social, ter timidez, isso não é um problema, ser tímido. A timidez, ela se torna um problema quando causa prejuízo para a vida daquela criança ou daquele adolescente. Então, ele tá o tempo todo no quarto, mas ele tá se socializando, ele sai para se alimentar, ele sai para fazer as necessidades básicas, né? Ele tá estudando, qual que é o desempenho dele, né? Como ele está em relação ao ano passado, né? Como ele está agora. Então a gente consegue mensurar aí e observar de acordo com, né, com a própria linha do tempo daquela criança ou daquele adolescente, né? É só a gente estar aberto para olhar, ok? Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia, né, dentro da psicologia, da abordagem, que ela vai dar esses instrumentos, né, para que a criança, dependendo da idade, né, e da maturidade cognitiva, para dar o quê? Para investigar como está esse adolescente, o que eu posso fazer, né, a partir dessas queixas que são trazidas, ok? E aí, vamos ver aqui também, né? Outra coisa, né? A gente nunca pode desconsiderar, né, o médico nessa questão. Porque a gente sabe que, principalmente os transtornos de humor, antes de tudo, a gente precisa entender se tem sinais de uma possível, por exemplo, de algo fisiológico que esteja acontecendo com a criança. Porque às vezes, assim, às vezes acontece assim, é um tumor que uma criança tem e eu vou achar que é uma depressão, que é algo psicológico, né? Não dá, né, gente? Então, assim, às vezes é tireoide que acontece com aquele adulto que vem com sentimentos de depressão, com todos aqueles que às vezes até começa a ter os critérios de depressão e eu vou tratar como se fosse depressão? Não. Então, quando vem uma queixa específica, a gente precisa primeiro, né? Primeiro recorra ao médico, faça o exame lá, se for criança, no seu pediatra, tá? Se for um adolescente, que faça, né? Ou no psiquiatra. Porque se vier realmente primeiro no psicólogo, né? Automaticamente é importante fazer uma visita ao psiquiatra também, tá? Ou ao pediatra que esteja cuidando dessa criança, até para descartar qualquer sintomas físicos, ok? E é isso, pessoal. Então, o que é importante, né? Importante é estar presente, né? Estar presente, observar, sinalizar das coisas que estão acontecendo. Às vezes, o diálogo, né, gente, já dissolve tanta coisa, né? Às vezes é um pensamento que aquela criança tá ali matutando, ela não consegue dividir com ninguém, ela se vê inadequada e o simples fato de você estar ali disponível, né, falando, às vezes se você não sabe como pai, como mãe, né, busca a ajuda de um profissional, fale que o profissional ele tá ali para ajudar, para auxiliar você e a família, né, nesse contexto, ok? E assim, busque, né, amigos para essa criança, para esse adolescente, busque uma rede de apoio, né, no sentido assim, né, a família, mesmo que seja de modo online, que é o que a gente tem para agora, né, com mais segurança, e de repente se você tem um amigo aí vizinho que está mais tranquilo nesse isolamento, chame para dentro de casa, né, se possível, para que ele tenha esses contatos, né, monitore, supervisione, porque a depressão também, às vezes a gente fica assim colocando muitas questões na criança. Você tem que saber fazer, você tem que saber limpar seu quarto, você tem que saber estudar. Só que a gente como adulto, a gente acaba não ensinando, né? A gente acha assim, eu já estudei, eu já sei, né? Não, muito engano. Principalmente as crianças pequenas, elas desde pequenininho, a gente precisa ensinar um passo a passo,
tá? De como fazer, para que quando ela chegue lá na adolescência, ela já saiba fazer. Agora, vamos imaginar essa criança que não teve essa base de aprendizagem, ela teve que se virar sozinha. Quando ela chegar na adolescência, o desempenho escolar aumenta, né? Então você vai ter que demandar muito mais esforço. E se a criança já vem com uma dificuldade lá de trás que não foi ensinada, né? Essas dificuldades, elas aumentam. E aí, a hora que ela vê um problema, uma dificuldade, ela não consegue, ela se sente vulnerável e ela catastrofiza, ou seja, né, ela coloca tudo, né, tudo vai dar errado, tá, na vida dela, e porque ela não conseguiu o quê? Esse entendimento. Então, sempre há tempo. A dica que eu dou para vocês é assim, sempre há tempo da gente fazer diferente. Basta a gente querer, basta a gente se aproximar dos nossos filhos, na linguagem deles. O que não dá é que assim, a gente queira, na hora que a gente quer, né? Eu vou entrar lá, vamos falar agora, eu quero conversar agora com vocês, né? Nem sempre ele vai ter esse acesso naquele momento, mas busque, de repente, que nem eu dou na minha casa, por exemplo, um horário que dá muito certo é à noite. Muitas vezes eles não querem dormir naquela hora, então é a hora que a gente vai sentar para conversar, né? Se eu quiser conversar, por exemplo, com eles de manhã, eu não vou ter assim a eficácia, né? Essa aproximação que eu desejo, né? Essa partilha, como que eu vou passar valores para os meus filhos? Então tem que ser em momentos que, né, que a gente vai ter que, assim, sabe, dançar conforme a música, ok? A gente tem que entender o nosso ciclo no nosso dia a dia, tá? Então a visão que nós temos do mundo também, principalmente nós pais, sobre os outros e sobre o futuro vai determinar muito, porque se eu chego em casa e falo todo mundo não presta, ou você só tem que tirar 10, né? Ou você é isso, rotular aquela criança, aquele adolescente, isso também vai elevando aí, né? Imagina o nível de pressão que essa criança vai ter que ter, esse adolescente vai ter que ter para lidar com as demandas, tá? Então é muito importante também que a gente tenha ideias mais realistas da situação, tá? Então nem sempre, né, vai conseguir tirar 10, nem sempre você vai conseguir ser o melhor, errar faz parte da vida, tá? Muito cuidado com as comparações, né, porque as crianças estão antenadas, os adolescentes estão antenados. Se a gente observar lá, não sei, né, eu deixo até uma dica aqui para os pais assistirem O Dilema das Redes, né? Aí fica a critério de vocês assistir com o filho adolescente, né? Aí vai a censura de cada um, tá? Porque ele é um filme bem reflexivo, bem forte nesse aspecto e vai mostrar muito disso, né? O quanto esses adolescentes, eles estão vendo esse mundo, né? Esse mundo que tá mostrando uma cara, e se eu não entro como pai, como mãe, como escola, né? Como professor, para mostrar um outro lado, né, que a vida não é só consumo, que a vida não é só coisa linda, maravilhosa, não tem que estar sempre bela, e o mundo tá aí para mostrar muito isso, né? A gente vê os filtros hoje, né? A gente vê aí as harmonizações faciais. Não tô questionando, não tô querendo entrar em polêmica aqui, mas eu tô querendo mostrar para vocês que essas crianças, esses adolescentes, eles estão expostos a essa tecnologia, a essa informação, né? Então, tudo bem, né? Eu acho que querer ficar bonito, querer ficar melhor para si mesmo, tudo bem. Mas às vezes tem adolescentes ultrapassando os limites, né? Do que é normal, né? Do que é algo assim natural de eu querer fazer, de eu querer melhorar. E começa o quê? A se comparar. E isso vai gerando cada vez mais, né? Cada vez mais aí ansiedade, cada vez mais humor rebaixado, cada vez mais essa competição que acaba não sendo saudável, né? Quando não é algo que está dentro de uma normalidade, ok? Espero que eu tenha ajudado, passado uma informação um pouquinho para vocês. Qualquer coisa, comente aqui embaixo, me chama no direct, eu vou ter o prazer de responder para vocês, tá? Busque ajuda para qualquer dificuldade, nem que for para uma orientação, tá? Beijo, até a próxima!